me conhece, depois já apresento o Lupercio também. Então, eu sou a Thaís Mascarella, sou responsável pela liderança educativa, consultoria e treinamento educacional. E aqui no nosso perfil a gente tem feito uma série de lives. Com que propósito? Nós estamos desenvolvendo assuntos que façam reflexão à primeira infância, à educação, à maternidade, à paternidade. E a gente vem nesse movimento desde o ano passado, refletindo então um pouquinho para a melhoria, né, da infância dessas crianças pequenas de educação infantil, que não é a área do Lupercio, mas o Lupercio é pedagogo, então tem conhecimento. E o Lupercio é um grande colega de trabalho que eu acompanho lá do ABC. Hoje eu estou em São Carlos, mas Lupercio é bastante querido. Eu dava aula no ensino superior, então a gente tinha algumas trocas aí de eventos que o Lupercio às vezes desenvolvia, e a gente ia com as alunas, e aí nós estreitamos os laços para as mídias sociais, né, Lupercio? Eu falo que o bom é isso. E o Exato. Lupercio veio aí hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre como desenvolver o pensamento crítico e reflexivo na infância. O Lupercio, então, ele é pedagogo, ele tem mestrado, ele é doutor em filosofia, é professor, já foi coordenador de curso, é palestrante e ama escrever uns textos maravilhosos que nos faz refletir um pouco sobre a educação. Então, vira e mexe, a gente é agraciado com os textos do Lupercio, e aí a gente vai pensando um pouquinho. E foi através dessa troca que surgiu a ideia da live. Lupercio, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao perfil da Liderança Educativa. A palavra é sua. Acho que eu te apresentei, mas faça a sua apresentação e aí a gente começa o nosso bate-papo. Thaís, muito obrigado pelo convite. Obrigado às pessoas que nos acompanham aqui. Espero que nós possamos ter uma hora que a gente nem veja passar. Acho que a Thaís já me apresentou no que diz respeito à formação acadêmica, mas eu sou alguém que deve muito à filosofia, que deve muito ao pensamento crítico e que deve muito a um dos teóricos que falam mais sobre pensamento crítico, filosófico e reflexivo na infância. Então, você foi bem assertiva. Não trabalho com crianças, mas trabalho com filosofia e comecei o meu trabalho com filosofia com crianças. Então, é uma praia que me agrada bastante. E acho que, assim como a maior parte das pessoas que estão aqui, acho que o que mais nos credencia a estar aqui nesse momento, e eu não mais do que qualquer pessoa, é o fato de que somos apaixonados por educação, somos apaixonados pelo desenvolvimento de pessoas. Então, basicamente, é isso. Espero que a gente possa ter aqui um bate-papo o melhor possível, como sempre. E é verdade, só ratificando a sua fala, a gente se conheceu por meio de eventos, né? E assim, a educação vai fazendo isso, ela vai estabelecendo laços, criando conexões, então é bem legal. Exatamente. Para tentar ajudar. Exato. E aí é o que a gente vem desenvolvendo, né, Lupercio? Eu falo que a pandemia nos fez unirmos novamente, porque as mídias sociais colocaram todos muito próximos, foi o meio que a gente teve de desenvolver a educação com os nossos alunos, independente da idade. A gente tinha o ensino à distância para os adultos, e no fim tivemos que nos adaptar para as crianças e para os jovens, né? E aí a gente vê essas crianças tão conectadas e conectadas a tudo, e nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto mediadores, precisamos mediar o que vem para essa criança. E a gente, enquanto pedagogo, tem essa fala, né? Muito, eu falo que às vezes vira até um chavão, né? Ah, vamos desenvolver o cidadão crítico e reflexivo. Mas como que a gente faz isso? Porque não é simplesmente ligar uma chavinha e falar, a partir de agora, a gente vai fazer isso. É uma constância desde a infância.
né? E você fazer isso com crianças muito pequenas não é uma tarefa tão fácil. Então, eu queria até que você falasse um pouco para os nossos convidados aqui, para as pessoas que estão nos prestigiando, estão aqui conosco refletindo, o que é o pensamento crítico e reflexivo, independente da idade, né? Falar um Tá. pouquinho sobre Eu isso. vou começar. Tá. Eu vou, eu vou começar de uma maneira bem simples, que é a forma como a qual, muitas vezes, dando aula de filosofia para crianças, as crianças me perguntavam o que é filosofia, né? E aí a gente vai dizer que filosofia é pensar criticamente. E isso acaba, e a sua pergunta é muito oportuna, porque acaba caindo quase que num senso comum. Mais ou menos como quando a gente fala formar para a cidadania, por exemplo. Né? A gente fala, vamos formar para a cidadania. E o que seria formar para a cidadania? Né? Assim, o que é cidadania? O que é criticidade? Então, essa é uma questão que me pega bastante. E aí o que eu dizia para as crianças é o seguinte, é uma metafórica primeiro, para depois a gente chegar na parte técnica. Quando você coloca uma forminha de plástico com gelo no congelador, e quando estamos com um pouco de pressa para fazer gelo, demora um tempo, nós voltamos até lá e colocamos o dedo assim, lá em cima da forminha de gelo, para a gente ver se aquilo é gelo mesmo. Na medida em que a gente coloca o dedo e afunda, a gente quer saber se aquilo que nós vemos na superfície é o que está por trás, ou se o que nós vemos na superfície é apenas a superfície, que colocada à prova não resiste. Então, quando você faz assim e fala, deixa eu ver se é gelo mesmo, a gente pode fazer uma comparação com o pensamento crítico. O pensamento crítico é esse pensamento que coloca o dedo nos argumentos, nos fatos, nas coisas e fala assim, pera, deixa eu ver se é isso mesmo ou o que tem por trás. Mas a gente confunde muito no sentido de que, assim, olha, pensamento crítico é o pensamento que critica, assim, no verbo criticar, questiona, que não concorda, ou quase que teimoso. O pensamento crítico é um pensamento marcado prioritariamente por critérios, um pensamento criterioso, que busca os fundamentos, mas ele segue uma linha de pensamento. A gente pode trabalhar isso, por exemplo, com crianças, quando a gente fala... existe um livro chamado Mania de Explicação, de uma autora chamada Adriana Falcão, e ela fala muito sobre isso. Quando ela fala saudade, o que é saudade? A busca dos conceitos. Né? Buscar os conceitos. Lógico que a gente não vai trabalhar isso com as crianças menores, mas o pensamento crítico é aquele pensamento, portanto, que coloca à prova e que exige ou pede quase sempre uma segunda explicação, uma outra forma de dizer. Eu acho que no primeiro momento... E aí, quando você fala disso, né, de colocar à prova, estou vendo aqui algumas colegas de educação infantil que estão conosco, e a gente vê exatamente isso na infância, né, Lupercio? Você começou com filosofia para crianças, às vezes não tão pequenas quanto de educação infantil, mas são crianças que o tempo inteiro, como dizia Rubem Alves, estão com coceiras nas ideias. Exato. Né? Elas estão colocando tudo à prova a todo momento. Então, não coloque a mão aí que você vai se queimar. E é óbvio que você deu uma ordem para a criança colocar. Né? O forno está ligado. A primeira coisa que a mãe fala é: não põe a mão que queima. Ela vai fazer o teste. Né? A criança ela vai na experimentação. E quando você fala de infância, há mais de 20 anos atrás, quando eu iniciei a carreira no magistério, eu tive o privilégio de fazer um curso de filosofia para crianças do Centro Brasileiro de Filosofia. E aí nós trabalhávamos com o material deles com crianças de educação infantil. E como é difícil também para nós, professores, lançarmos a reflexão sem dar a resposta.
né? Porque nós fomos educados a toda pergunta ter uma resposta de imediato. E aí você tem que jogar isso para a criança reflita, te traga uma nova reflexão e você devolva em forma de reflexão. E isso é muito difícil, né, Lupercio? É um exercício, né? Quando você... nossa trajetória, eu não sabia dessa parte sua, a nossa trajetória de alguma maneira dialoga, porque eu também fiz os cursos do Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças, Uma delícia. que vão beber lá no Matthew Lipman, que foi um filósofo norte-americano, falecido há não muito tempo, que foi pensar nisso. Eu acho que para aqueles que estão nos vendo aqui, talvez valha um recorte. Matthew Lipman percebeu um gap no pensamento lógico dos alunos do ensino médio, voltando no tempo, progressivamente assim, né, pensando na trajetória de um aluno, e identificou que talvez o que tenha faltado nos alunos é uma construção de raciocínio lógico. O raciocínio lógico é aquele que nos falta na vida adulta muitas vezes, e aquele que não necessariamente é trabalhado na infância. E aí ele criou alguns materiais, e para as crianças, talvez você vai se lembrar, ele criou um material chamado Rebeca. O Rebeca era uma novela... A Pimpa, né? A Pimpa, a Isao e Guga, de 2º a 5º ano. Espera aí, deixa eu ver se eu me lembro. Isao e Guga, de 2º a 4º, 2º e 3º. Isso. Pimpa, 4º e 5º. Ari dos Teles, que é um trocadilho com Aristóteles, para 6º e 7º. E Luísa, que era uma novela filosófica que dava algumas questões éticas para 7º. Maior, né? Para as crianças, não foi o Lippmann que fez, mas foi a Anne Sharp, que era alguém que trabalha com ele, que fez o Rebeca. E o Rebeca trabalhava, por exemplo, com conceitos sobre casa. E eu não dei aula há muito tempo para crianças, mas o que me inseriu na educação foi a possibilidade de trabalhar com filosofia com crianças. Foi por essa porta que eu acessei a educação. E trabalhei num projeto aqui em São Caetano com a Rebeca, com a educação infantil. E era bem bacana quando, por exemplo, tem um determinado capítulo que a Rebeca discute sobre a casa dela. E aí ela tem uma casa na árvore, e ela tem a casa dela e a casa dela na árvore. E aí durante a novela, há um questionamento sobre casa. O que é casa? Casa é onde você mora, não é? O conceito de casa. E isso é tão complexo que, por exemplo, o Miyakoto trabalha isso quando ele fala que a casa não é onde a gente mora, mas é o que mora dentro da gente. Da gente, exatamente. A casa não é onde eu moro, mas é a casa que mora dentro de mim. Então, qualquer casa é casa. Sim. Mas eu fiz esse recorte por conta do que você disse. A nossa dificuldade, enquanto professor, é essa formação filosófica. Por que, entre outras coisas, uma dificuldade nossa para a formação filosófica? Porque aí a gente vai ter que beber um pouco de Paulo Freire, quando Paulo Freire diz que a gente se move como professor, como se move como gente. A gente se move como profissional, como se move como gente. Se eu sou alguém pouco curioso, se eu sou alguém pouco questionador, se eu sou alguém que não vejo muito além das minhas cercanias no âmbito do pensamento, vai ser difícil eu fazer isso para os meus alunos, pelo simples fato de que eu não vendo o que eu não compro. Eu não consigo ensinar aquilo que eu faço. É difícil para um professor que não lê estimular os seus alunos a ler. É difícil um professor que não dialoga com a diferença, que vai querer falar para os seus alunos dialogarem com as diferenças. E aí eu vou dar um exemplo para você que acontece no ensino superior, mas que é a mesma situação do ensino infantil. Mesma situação. De repente, professores que já conheci professores que trabalhavam, por exemplo, que durante a semana as redes sociais, com muitos posicionamentos radicais no que diz respeito à política, por exemplo. E aí, quando chegava durante a aula dele, não tinha discussão. E aí ele comentava comigo assim: seus alunos discutem política com você? Eu falei, nossa, direto. Pô, engraçado, comigo não discute.
E eu até dou a abertura e falo, mas olha a sua rede social. A semana inteira você foi tão radical na sua rede social que quando chegou na sua aula, o seu aluno falou, opa, para. Então a gente não ensina o que a gente não faz. E é por isso que esses cursos de filosofia, como você fez, como eu fiz, eles são muito loucos, porque você vê lá, como muitos professores, são a marca do professor em qualquer lugar do mundo. Você vai lá pensando assim, eu vou ter um download educacional e vou sair dando aula de filosofia. E, de repente, você passava uma semana lá imerso no curso do Centro Brasileiro de Filosofia, discutindo. Que você percebe que a essência é a discussão e não a metodologia. Então, eu acho que esse não é um como fazer, mas você não ensina filosofia ou não ensina refletir se você não reflete. E você sai desses cursos e dessas reflexões com outras indagações e não com respostas. E é isso que a gente precisa trazer para as nossas crianças. A gente olha a infância de hoje, né? Eu atuo com educação infantil há mais de 20 anos, atuei com ensino superior, com formação de educadores, mas eu falo que a educação infantil é o meu coração, né? Porque é ali que tudo começa. E se você não desenvolve nessa criança essa curiosidade, esse pensamento reflexivo, esse pensamento crítico, a gente não vai ter lá na frente adultos que saibam se posicionar. E aí, quando a gente diz que saibam se posicionar, é que saibam beber da fonte, né? Eu tinha um professor que ele comentava muito isso, né? Não fique, no mestrado a gente ouve muito isso, no doutorado, né? Não fique com o papagaio de pirata, né? Não fique no que estão te dizendo, vá na fonte. E nós estamos numa sociedade que a gente precisa ir na fonte. Nós já estamos caminhando para ir para a fonte, mas a gente precisa fazer isso com as nossas crianças. E eu falo que eu tenho um laboratório em casa, porque eu trabalhei a vida inteira com crianças e hoje com a minha de 3 anos e meio eu me pego às vezes surpresa, às vezes assustada, com tantos argumentos. E às vezes eu comento com meu esposo, é uma mini Thaís, né? Porque não aceita não como resposta de bate-pronto, com 3 anos e meio, questiona, pergunta, reflete, né? E às vezes eu brigo com ela e passo um tempo, ela fala assim, você brigou comigo porque eu fiz isso de errado. E eu acho isso nela fantástico, porque uma criança tão pequena que já refletiu sobre o seu ato, viu aonde estava o seu erro e fala, a mamãe brigou porque eu fiz isso de errado. Mas é uma constância, né? Então você está sempre ali com ela, filha, o que é isso, por que isso? Isso é causa, isso é consequência. Eu trabalho muito isso com elas. Falo, nossa, mas uma criança de 3 anos e meio, sim. Né? Se você fizer isso, consequência é isso. E aí tem horas que ela quer experimentar e ela chega na consequência, né? E às vezes a consequência é dolorosa. Mas é a forma que a gente tem de fazer com que essa criança não aceite as coisas sem antes questionar. E eu comento isso muito com meu esposo. É gostoso de ver essa criticidade dela, né? De saber questionar e de ir ao ponto. Ela já está aprendendo a ir ao ponto. É fácil? Não. É cansativo? Sim. Né? Porque desenvolver o pensamento crítico é o tempo inteiro nessa argumentação. E aí, quando a gente fala de infância, você fala assim, nossa, mas vai deixar a criança argumentar? Eu ainda escuto muito isso, né? Ah, mas criança não tem idade para argumentar, criança tem que obedecer. O que é obedecer? Né? Obedecer a quê? A quem? Né? A que ordem? Por que a criança não pode ter essa voz? Então, quando a gente fala dessa criticidade, dessa reflexão, eu acho que é nesse ponto, né, nessa chavinha que a gente tem que fazer a mudança. Eu não sei se você pensa a mesma coisa. Eu vou dar um passo atrás na sua fala para depois chegar no que você comentou. Quando a gente pensa, quando nós nos referimos a um pensamento crítico, um pensamento reflexivo, a gente pode dividir ele em 3 etapas, mais ou menos, em 3 categorias. Ele primeiro é um pensamento crítico.
O pensamento crítico, ele não é um pensamento da questão, ele é um pensamento que busca critérios. O pensamento crítico é aquele que quando você fala assim, olha, a gente vai ter uma festa na semana que vem. Nossa, também estou falando de festa na semana que vem, aí é para dar muita vontade mesmo, porque festa a gente está até esquecendo o que é. Mas, enfim, a gente vai ter uma festa na semana que vem e nós vamos chamar os amigos mais próximos. As crianças veem essa conversa entre os pais. E aí a gente começa a falar assim, bom, eu vou chamar o meu vizinho, porque ele é muito amigo. Aí a gente fala, eu vou chamar meu chefe. Ah, porque ele é meu chefe, é bom chamar. Então eu já saí do critério amigo mais próximo. E o outro, ó, eu vou chamar o outro, porque se eu não chamar, ele vai falar mal. Aí eu fui para o critério não magoar o outro. O pensamento crítico é um pensamento que diz assim, bom, qual é o critério para a nossa festa? Uma festa de casamento. Parentes de primeiro grau. Ponto. Se o critério é parentes de primeiro grau, não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Se eu falei mal ou se eu falei bem. Se ele me deve dinheiro ou se eu devo dinheiro a ele. Ele atende o critério de ser parente de primeiro grau. Então esse é um pensamento crítico quando busca critérios. Quando a gente pensa na vida adulta e a gente está discutindo política, qual é o critério para determinado governo ser bom ou não? O critério é porque ele tem mais votos. O critério é porque ele tem, enfim. Quando a gente começa a escapar dos critérios, a gente perde a criticidade do pensamento. Então, quando uma criança fala para você, eu quero determinadas coisas, e você pergunta por quê, e ela dá argumentos que fogem do critério que ela mesma ou que você colocou, você pode falar, olha, mas isso não tem a ver, vamos buscar outro critério. Não significa necessariamente que ela está teimando com você e que você não está concordando com ela. Mas você está exigindo dela um critério. E aí, para ela conseguir dar outro critério, ela vai precisar usar uma coisa que, de certa forma, eu usei agora no meu exemplo. Ela vai para um pensamento que a gente vai chamar de pensamento criativo. O pensamento criativo, ele cria alternativas, por isso o nome criativo. Ele cria outras formas de falar. Como é que a gente desenvolve pensamento criativo numa criança? Quando eu exercito a capacidade de tradução. O que é tradução? Não é traduzido em inglês para o português ou o contrário. Tradução no sentido de que você pede para que ela fale a mesma coisa com outras palavras. Quando você for uma criança de 3 anos assim, você pode falar de outro jeito que eu não entendi? Você está exercitando um raciocínio lógico, que depois vai se tornar crítico lá adiante. Mas ela precisa encontrar outras palavras para falar a mesma coisa. Ao encontrar outras palavras para falar a mesma coisa, mantém, desculpe o pleonasmo, mas a mesma coisa, ela está mantendo o critério. Então você está estimulando o pensamento crítico sem discussão. A gente acha que pensamento crítico é só a criança falar, não concordo, não quero, não aceito, vai dormir. Não, por que eu tenho que dormir? Não, não é isso. De repente a criança fala, eu quero assistir Peppa. Por quê? Porque é o desenho que eu mais gosto. Por que você mais gosta? Esta conversa é uma conversa filosófica que não parte de nenhum questionamento e teimada com ninguém. Não tem a ver com teimosia e com falar mal ou falar bem ou ser teimoso. E aí a gente vai chegar num outro critério, que é o critério do pensamento cuidadoso. O pensamento cuidadoso é aquele pensamento que pensa a si mesmo. É aí que a gente vai para a reflexão. Que é o que a gente fala assim, mas será que está certo? Por que ele pensa essas coisas? Então, é um pouco de tudo isso que a gente vai falar aqui, que a gente vai dar conta. Né? Quando você falou assim, pô, é a criança que vai questionar? Às vezes. Só que tem uma coisa que a gente não pode perder de vista. Viver numa sociedade que questiona dá mais trabalho. Naturalmente. Ainda bem. Sim. A democracia é mais trabalhosa. Fazer acertos na sala de aula são mais trabalhosos. Agora, o que a gente não pode confundir são os nossos combinados com os nossos construídos.
Porque em qualquer sala de aula de educação infantil, educação fundamental que você entra, os combinados na parede são os mesmos, basicamente. É uma coincidência tão grande que todo mundo constrói os mesmos combinados em todos os lugares. Então é um pouco disso, sabe? Assim, você estimular o falar de outras maneiras e o pensar sobre o próprio pensar. Quando você pede para a criança argumentar. Óbvio, né? A gente não vai conseguir isso sempre. Uma aula de filosofia para crianças ou para adolescentes, uma aula de 50 minutos, às vezes a gente se pegava ali com 5 minutos de discussão filosófica, que você falava assim, agora está tendo filosofia. O restante era preparação, estímulo, gente, silêncio, vamos ler, vamos ver o filme, vamos... Mas aqueles 5 minutos é que de fato tiram o chão. E a ideia do pensamento reflexivo é o pensamento que te tira o chão. Se você não chega num pensamento que tira o chão, desculpa estar me alongando, mas se você não chega num pensamento que te tira o chão, você não chega num pensamento que te faz refletir. Porque a gente vai para o senso comum, que é o que a gente fala assim, para de discutir isso, isso não vai dar em nada. Chega, vamos nessa discussão. O pensamento filosófico, o pensamento crítico, ele vai até as bases e às vezes se incomoda. Ele desconstrói, né? E a desconstrução incomoda, né? Você chegar em algo que você acreditou a vida inteira enquanto adulto e você desconstruir esse pensamento de senso comum e cair para o pensamento crítico, filosófico, de conhecimento acadêmico, de ciência, é ruim, né? Para muitos. A gente se desconstrói, se desconcerta. E eu acho que é isso que a gente precisa desenvolver nessas crianças, né? Que o pensamento, ele pode ser desconstruído. E tá tudo bem. Hoje eu penso assim, amanhã eu refleti, eu questionei, eu conheci algo novo, eu desequilibrei, como diz Vygotsky, né? A gente saiu da zona de conforto, desequilibrou e teve um novo conhecimento. Por que não? Por que isso não pode acontecer? A nossa geração, a minha, a sua, né? Nós viemos de uma geração que não pode se desconstruir. Então, você trabalhar essa desconstrução hoje em dia é você desconstruir primeiro o corpo docente, é você desconstruir os pais, é você desconstruir uma sociedade, né? Que é melhor não falar sobre isso, ou não, sempre deu certo assim, para que a gente vai mudar agora? E a criança não tem isso, né? Ontem deu certo dessa forma, hoje ela experimentou e deu certo de outra, ela já tem 2 possibilidades. E aí vai sendo construído esses critérios e essas reflexões. E aí, Lupercio, como que a gente leva isso, né, com essas crianças em uma sociedade que, infelizmente, ainda para? Porque a gente fala tanto que a nossa sociedade é uma sociedade que vem caminhando para a liberdade, mas a gente sabe que não. E aí eu volto em Rubem Alves, porque eu falo que o Rubem Alves faz a gente sair da base, né? A escola é asa ou a escola é gaiola? Nós estamos construindo asas ou estamos construindo mais gaiolas? Eu acho que assim, a gente vê momentos, nós temos momentos de alegria e de esperança. Paulo Freire usa o esperançar, né, que é o construir conjuntamente, acreditar. Né? Eu hoje, por coincidência, eu vi uma postagem no Facebook de um ex-aluno, que é uma história que eu vou pedir licença para contar bem rápida. A menina, há mais ou menos uns 5 anos, eu dava aula na pós-graduação em docência aos sábados. E aí eu tinha uma aluna, se tornaram uma família de amigos, que ela ficou grávida, mas ela não queria de forma alguma parar o curso. Aí depois que a bebê nasceu, ela deu um jeito, e quando a bebê estava com uns 3, 4 meses, ela pediu se poderia trazer a bebê na sala de aula. E aí eu deixei, traz aí, né? Então a menina ouvia Edgar Morin, Vygotsky, sei lá se ouvia, tinha 4 meses no começo, ficava no berço lá, no bebê conforto na sala de aula, e é lógico, né? Todo mundo cuidava.
E, óbvio, fiz um acordo com ela que poderia trazer, claro, desde que, né, não prejudicasse primeiro a menina, óbvio, mas que também prejudicasse a sala. Né? Enfim, ninguém tem nada contra a criança, mas eu não gosto de uma criança chorando no cinema. Né? Você olha para trás para a pessoa sair do cinema com a criança, simples assim. E feito esse acordo, bom, o tempo passou. Hoje estava publicado no Face do pai da menina, que também foi meu aluno, numa outra pós, assim, que ele estava assistindo a televisão e que apareceu uma invenção, e aí ele fez assim, o cara que inventou isso é muito bom. É uma frase que nós falamos toda hora. O cara que inventou isso é muito bom. Ele disse que a menina com 5 anos foi assim, sentada no sofá do nada. Mas por que não poderia ser uma moça que inventou? É óbvio que essa menina que ouviu isso e que falou isso, ouviu isso repetidas vezes. Porque se a psicologia do desenvolvimento infantil diz para nós que para que uma criança coma um alimento que ela não gosta muito, ela precisa ser apresentada para ele pelo menos umas 7, 8 vezes, para o cérebro ir destravando, para o olfato ir destravando, e para ela passar a comer, não é no primeiro dia. Não adianta que uma criança que não come vagem não vai comer vagem no segundo dia. Ela tem que ser apresentada de diferentes formas. Então é óbvio que essa criança foi apresentada a essa situação de diferentes formas. Eu acho que o grande problema, Thaís, não sei se é o grande problema, eu não gosto de falar grande problema, parece que só tem um. Eu penso que nós temos escolas que têm feito um ótimo trabalho no âmbito da educação, da reflexão. O problema é que estas escolas ainda são ilhas. E de vez em quando nós percebemos pessoas que desenvolvem um pensamento reflexivo muito profundo e profícuo, mas delas para elas mesmas, que é o que acontece, por exemplo, muito na academia. Quando a gente escreve um artigo muito bacana, aí a gente tem um artigo aprovado num congresso, você vai no congresso, a primeira vez que eu fui no congresso, eu tenho 50 pessoas para ver. Na sala temática da minha linha de pesquisa tinha 5 pessoas, eram 5 artigos publicados. Então, cada um falando, na verdade, nós falamos para nós mesmos. A gente vê muito isso nas aulas do mestrado, nas aulas do doutorado, que a gente tem uma erudição nas discussões, e você ouve essa fala, quando as pessoas falam e cita meio mundo para falar, parece que a pessoa não pensa por si. E, de fato, se ela vai pensar e escrever, o orientador fala, olha, mas quem disse isso? Você não fala, você tem que pegar a fonte. Então, a gente tem esses paradoxos. Então, eu acho que o grande problema, e a pandemia, ela é paradoxal, essa situação que a gente está vivendo, porque ao mesmo tempo que ela nos levou para as nossas casas, ela nos abriu muito para as feridas do mundo e para as feridas da educação. Quando a gente começou a achar que assim, opa, mas espera, quem tem acesso, quem tem conexão, quem consegue ler? Então, eu penso que a educação reflexiva, ela até acontece, e ela vem acontecendo. Mas a gente tem uma sociedade no qual o acesso à possibilidade de reflexão, ele é limitado. Até porque os meios que possibilitam a reflexão, por vezes, são limitantes. Certamente você já viu, ou deve ter visto, o documentário Dilema das Redes, e ele mostra muito isso. Eu coloco uma opinião lá, e aí eu tenho 100 curtidas, e eu começo a achar que aquilo de fato é a verdade. Porque assim, os algoritmos fazem que quem pense como eu, curta o que eu coloco, e a gente vai ficando num mundo e nós vamos nos ensimesmando. Então, o grande problema é que hoje nós buscamos muito do conhecimento num lugar que necessariamente não pode ser marcado pelo conhecimento. Porque se for marcado por um conhecimento mais crítico, esse lugar deixa de existir. E por outro lado, você vê assim, eu conheço pessoas que têm filhos em escolas fantásticas, que têm uma formação muito reflexiva e muito filosófica. Mas você pergunta para as pessoas assim, você assiste novela ou assistiu novela? Na minha casa não tem novela. Você assistiu Big Brother e tudo mais? Não que eu concorde, eu gosto do Big Brother, mas na minha casa não tem Big Brother. Não sei o que lá, de futebol ou alguma coisa mais mundana, digamos assim. Não, não tem. E aí você começa a encastelar o pensamento. E esse é um problema.
Porque o pensamento reflexivo, o pensamento filosófico, ele não vê barreiras. E quando a gente começa a ver barreiras acadêmicas, ou sociais, ou culturais, para que isso seja um pensamento filosófico, a gente começa a dar um tiro no pé e o pensamento implode dentro de si, exatamente pela nossa erudição. E se há uma coisa que Rubem Alves fala, e você disse bem, é que a gente não tem que ter gaiola, a gente tem que ter asa. E a asa voa sobre o mar, mas voa sobre o lixão, voa sobre todos os lugares. E a gente só consegue ter um pensamento reflexivo e crítico nas crianças se eu for capaz de, na minha casa, ouvir Caetano Veloso, de ouvir Anitta, de ouvir YouTube, de ouvir qualquer outra coisa. E assistir qualquer coisa. Porque isso vai aumentando nossos limites de pensamento, penso eu. E você me fez lembrar de um exemplo que o meu pai trabalhava conosco, né? Comigo e com as minhas irmãs quando pequena. Embora ele faz isso até hoje, eu com quase 40 anos. Mas a época que tinha Mamonas Assassinas, eu participava de uma igreja, eu era de grupo de jovens, então tinha muito aquela restrição, né? Ah, Mamonas Assassinas fala tanta besteira, fala tanto palavrão. E eu me lembro de um dia que eu não via a hora que a missa terminasse, porque a igreja era próximo de um clube da cidade, e eu ia descer da missa para o show dos Mamonas Assassinos. E várias pessoas questionaram o meu pai. Meu pai era uma pessoa bastante engajada na igreja. E as pessoas falavam assim, nossa, mas você vai deixar sua filha ir no show dos Mamonas Assassinas? Meu pai falou, não. Ela tem que conhecer as possibilidades da infância, da juventude dela. E o meu pai sempre foi muito assim, sabe, Lupécio? De deixar a gente conhecer as coisas e, através do exemplo do que ele fazia, nós tirávamos as nossas conclusões. E eu sempre fui muito crítica de critério e crítica de bater boca, né? Eu falo que eu fui aquela adolescente que erguia a bandeira para tudo. E uma das vezes eu fui convidada a palestrar e foi a minha primeira palestra. Eu tinha 15, 16 anos para um grupo de jovens da igreja, eram em torno de 100 jovens. E eu lembro que durante todo o encontro as pessoas falavam isso. Ah, isso não pode por conta dos critérios religiosos, isso não pode por causa dos critérios éticos. E eu lembro que a minha palestra era um testemunho de um jovem que eu tinha que dar, né, fazer um testemunho. E eu usei uma passagem bíblica justamente para falar sobre o que a gente está conversando, que era não se coloca um candeeiro embaixo do armário, né? Enfim, você coloca no alto para que ele ilumine. E eu terminei a minha fala usando isso. Não importa o lugar que você está, seja você, leve os seus princípios, as suas verdades e as suas reflexões para onde você está. Porque ali você vai fazer as coisas acontecerem. Isso independente de religião, de posicionamento político, de ética. Quando você tem asas, não importa se você está em cima do mar ou se você está em cima do lixão. A sua visão vai estar ali e vai mudar a visão do outro. E a sua também vai mudar na medida que você se envolve com o outro. Então, você tirar da televisão da sua casa os programas mundanos é você começar a emburrecer, como disse o Ben Alves de novo, né? Quanto mais eu estudo, mais eu emburreço. Você se afunila tanto para determinado assunto que você perde a sua visão do todo e você deixa de refletir. Então, às vezes, né, as famílias, os professores querem tanto afunilar a visão dessa criança, mostrando qual é o caminho que para você é o correto, mas para a criança pode não ser, porque ela vai construir o pensamento dela, e você corta isso, né? E eu acho que, assim, o seu exemplo me fez lembrar muito dessa parte da minha infância e da minha adolescência. Tanto com o meu pai, fazendo a gente refletir diante de tudo, né? E o que a gente hoje, enquanto professor, faz também com os nossos alunos e nós, pais, com os nossos filhos.
Você sabe que, assim, é evidente que algumas dicas, alguns caminhos, eles não são apenas para a educação infantil, eles são universais. Né? Como, por exemplo, o incentivo à leitura, né? A possibilidade do diálogo. Eu sempre falo isso, falei outro dia numa live que eu fiz. Naquele documentário Nunca Me Sonharam, aparece uma situação, um cálculo científico, que uma criança de 10 anos, numa família que pouco fala, foi poupada de ouvir aproximadamente 30 milhões de palavras. 30 milhões de palavras. Você imagina você tirar 30 milhões de palavras do repertório ou do ouvir de uma criança no início. Então é óbvio que uma família que dialoga, uma família que debate, é óbvio que passeios educativos, a gente não vai, é evidente, levar as crianças a um museu, levar as crianças a um parque, as crianças terem contato com, sei lá, zoológico, esse tipo de situações que são profundamente educativas, elas são importantes. Mas a gente nunca pode deixar, na minha opinião, de considerar o seguinte: ler Ariano Suassuna, ler Grande Sertão Veredas, é diferente de ir ao Nordeste. É diferente de conversar com o povo, sabe? Tem situações que você precisa, de fato, dialogar. Eu comecei a estudar muito tardiamente, talvez seja a melhor maneira, mas eu, como comecei a estudar com 35 anos, foi quando eu comecei a estudar, 34 anos até então eu nem estudava, eu não tenho uma trajetória acadêmica. E eu acho que cada um tem uma trajetória e cada um deve se orgulhar da sua trajetória, porque a sua trajetória é o que te constitui como gente. Mas as nossas trajetórias vão não nos limitando, mas nos dando condições, né? Nos dando condições e nos dando alguns caminhos e preferências. Então, como eu não venho de uma estrutura absolutamente acadêmica, isso não é nem pior e nem melhor, é apenas um fato. Eu adoro, por exemplo, na minha casa de praia, sentar na minha calçada, sem camisa, de chinelo, soltando pipa. Tenho 50 anos. E o vizinho da frente, às vezes, grita assim: ei, se alguém passar, nunca vai acreditar que é professor. Às vezes, quando eu pergunto, mas nem eu acredito. Então, assim, eu adoro conversar com todo tipo de gente. Eu acho que a maior parte das pessoas também. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não conhece um determinado lugar apenas pela literatura. A gente não amplia nosso pensamento. É óbvio que a literatura é fabulosa, óbvio que ela é fabulosa. Quem lê sempre está em boa companhia. E ler é viajar, ler é nunca estar sozinho. Mas não adianta eu querer que meu filho leia muitas coisas. Coloque meu filho numa escola bilíngue, que é o que a gente tem feito hoje. Hoje as escolas de educação infantil e fundamental, as boas escolas caras, são bilíngues. Então você coloca uma criança para falar a língua portuguesa e a língua inglesa e ela não consegue entender a língua do povo. Pelo simples fato que a gente não tem contato com o povo, não tem contato com algumas realidades. Quando eu fiz mestrado, eu me lembro de professoras, e de novo, não é mérito, é a vida que a pessoa levou. Eu me lembro de professoras que a gente fazia mestrado na época numa parceria com a PUC, e algumas professoras diziam assim: eu nunca fui além do Tatuapé. Então a gente vive numa condição que hoje, boa parte das crianças, lamentavelmente, nunca foi a uma periferia, não sabe o que é uma periferia. E aí, quando a gente percebe hoje essa discussão, por exemplo, a gente tem falado muito, e as crianças ouvem essa discussão. Meu, esse povo fica fazendo pancadão, esse povo não tem jeito. Esse povo fica fazendo aglomeração, esse povo não tem jeito. Aí, de vez em quando, você vê nos jornais um jogador de futebol e a elite sendo pega num cassino. Daqui do meu prédio, eu vejo uma das academias mais caras de São Caetano. E a prefeitura colocou uma liminar e a galera está lá. Então, esse tipo de situação
que parece que é muito mais ampla. Mas a criança aprende a falar falando e nos vendo falar. A criança aprende a andar nos vendo andar. Tudo que as crianças aprendem, ou boa parte do que elas aprendem pela mímica. Então elas aprendem a pensar e aprendem a refletir e ser crítico pela maneira como nós somos. Então, o primeiro passo para você ensinar uma criança, ou estimular, não se ensina a pensar, mas se estimular uma criança a pensar reflexivamente, é você diminuir as suas barreiras e diminuir os muros, tal qual o livro Entre os Muros da Escola. Quanto menos muros para o pensamento, mais o pensamento voa. E quanto mais o pensamento voa, mais reflexivo ele pode se tornar. É uma aposta, não é uma certeza. E é o que a gente vem apostando, né, Lupercio? Até fazendo um adendo aí ao que a gente vem conversando, no ensino híbrido, né? Se fala tanto do ensino híbrido, mas será que a gente está preparado para isso? O conceito de ensino híbrido vai muito além de você ter um notebook ou um celular para assistir uma aula remota, né? O conceito de ensino híbrido vai além, muito além disso. De você desenvolver nessas crianças, a partir de agora, já foi imposto, né, por conta da pandemia, esse aguçar de curiosidade. Então, ele só vai construir um ensino, a gente só vai ter um ensino híbrido verdadeiro se a gente começar a dar voz e vez para os nossos alunos e para as nossas crianças. Eu dei o meu start na sala de aula, mas ele tem que pesquisar, ele tem que buscar, ele tem que conhecer, ele tem que saber que existe mais de um conhecimento e confrontar esse conhecimento. E aí a gente fala, como isso é difícil, porque a gente ainda tem uma sociedade muito desigual. Então, você falar de ensino híbrido para uma classe B, A, é tranquilo, porque ele tem acesso para pesquisa. Você levar um ensino híbrido para uma classe mais inferior, para a periferia, é você, às vezes, impedir que essa criança tenha os acessos necessários. Não que ela não possa desenvolver a criticidade, o pensamento reflexivo, não é isso. Né? Mas a gente também tem que ver se os meios de acesso são iguais. A gente está falando muito disso, né? Estamos todos no mesmo barco, é a fala da vez nas mídias sociais. Espera aí, nós não estamos no mesmo barco. Uns estão num barquinho de dobradura, cheio de furos e com água entrando. Outros estão em grandes iates. Uns estão lutando para pagar os boletos. Outros ainda estão indo na academia mesmo com uma liminar. Então, quando você fala de ensino híbrido, você fala de reflexão, você fala de pensamento crítico, a gente precisa sair da academia, como você mesmo disse, e falar para o povo, né? Ouvir o povo e falar a linguagem do povo. Isso está difícil, né, Lupercio? Eu acho que é um dos grandes impasses da educação ultimamente. Eu não sei quanto tempo nós temos, porque cada vez que eu começo a falar, não paro mais, né? Pode ir, porque o Instagram parece que liberou 1h30. Antes era 1 hora, mas parece que já está passando. E ó, tem bastante gente conosco. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou questões para trazer, pode também colocar aqui nos comentários. Eu penso assim, Thaís, eu acho que tem certas questões, eu gosto da filosofia e desse pensamento criterioso, porque ele nos leva sempre aos fundamentos. Ontem, por exemplo, dando aula de gestão de pessoas na universidade, a gente estava falando sobre liderança, umas questões, e o pessoal fala, pô, professor, você sempre cria problema nas coisas. Eu falei, ainda bem, essa é a ideia. A escola, ela tem várias funções. Dentre as funções da escola, a gente tem uma que a gente não gosta de falar, que é a de ter um lugar para onde eu coloque minhas crianças para que eu saia para o mercado de trabalho. Essa é uma das grandes funções da escola, também. Que as pessoas possam ter um lugar para deixar seus filhos.
Então, aí, escolas particulares, que até nas férias fica a criança lá, que nem uma perdida dentro da escola, que chega uma tristeza. E criança o dia inteiro na escola, e a gente arruma 1000 coisas para as crianças fazerem. Então, quando a gente fala do ensino, só para a gente comprovar isso, a gente sabe que hoje as crianças, quando é 11 horas da noite, meia-noite, estão pilhadas ainda. Já foi tempo que os pais olhavam para a criança, há muito tempo, olhavam para a criança 10 horas da noite e vai para a cama. 9 da noite vai para a cama. As crianças vão dormir muito tarde. E basta você ver as movimentações dela nas redes sociais que você vê, pelo tempo que elas estavam online, pelas horas das postagens delas, que elas estavam muito tarde. E aí, quando você chega na escola às 7h30 da manhã, parece um monte de zumbi. Está todo mundo dormindo. Já é mais do que sabido que as aulas deveriam começar às 9 da manhã, por conta do relógio biológico das crianças. Só que tem um detalhe. As pessoas entram no trabalho 8 da manhã, 7h30 da manhã. Não dá para a criança entrar na escola 9 da manhã, se o pai entra no trabalho e a mãe às 7 horas da manhã, 7h30. Eu moro em frente a uma das escolas particulares de São Caetano, uma boa escola particular de São Caetano, e eu vejo que 7h30 da manhã, os carros deixando as crianças parecem zumbi. Tem crianças que estão quase dormindo do carro. Mas é porque é horário de trabalho. Por que eu fiz esse recorte? Porque fica complicado a gente falar do ensino híbrido se o trabalho não é híbrido. E se as condições de trabalho das famílias não são híbridas. Porque é interessante quando eu faço reunião, e tenho feito muitas reuniões, que participam os homens. A gente vive numa sociedade machista e patriarcal. E que discrimina as mulheres que sofrem mais. Então é interessante quando eu faço reunião, que tem só homem, que em geral é uma reunião silenciosa, bacana, de boa. Não estou dizendo mais produtiva, pelo amor de Deus, não é isso que estou dizendo. Quando tem reuniões que tem as minhas colegas professoras, que têm filhos, as filhas vêm, falam alguma coisa, passa, é barulho de criança, e às vezes a reunião demora um pouco, porque colocou o filho para dormir, porque tem a janta, porque isso, porque tem aquilo outro. E quando a gente fala de ensino híbrido, nós estamos partindo da perspectiva de que tem alguém ali acompanhando essa criança. Também. Então não vai rolar muito numa sociedade que as pessoas saíram para trabalhar e a criança tem um percentual híbrido. Eu nem vou entrar no mérito de você não ter acesso à internet, não ter acesso à tecnologia, porque isso é redundante. A gente já vive numa sociedade que muita gente vai para a escola para comer e que a gente precisou aliar a boa família e a escola. Então, quando a escola ela é passe para o Bolsa Família, a gente não tem escola como educação, a gente tem escola como bem social. Assistencialismo. Um assistencialismo, obrigado. Por outro lado, tem uma questão também, que é o fato do que acontece, não aqui no Brasil, isso não acontece, nem sei se acontece no planeta Terra, mas a gente aqui já ouviu falar de pessoas que de repente dão um aparelho ou um celular para a criança ficar em silêncio e pronto, acabou. A criança ficou em silêncio, aí a família assiste televisão, conversa, você vê isso nos carros, você vê isso nos restaurantes, em vários lugares. E a criança fica imersa naquele meio social. E aí eu posso falar, por exemplo, das crianças grandes que eu tenho aqui na minha casa. Tenho crianças mais altas do que eu, que estão no ensino remoto na universidade. Cada um tem seu computador, mas cada um também tem seu celular. Cada um está no seu quarto, também com a sua televisão. Então, quando você chega lá, ele não está conectado, ele está hiperconectado no mundo. A coisa que ele menos está prestando atenção é o professor. É o professor. Porque ele está no WhatsApp namorando, porque está a televisão na série, quando não está o videogame, tudo está acontecendo. Então, a gente tem duas vertentes nesse ensino híbrido para se ponderar. O quanto a sociedade não é híbrida para poder acompanhar essa criança que precisa. E aquela criança que tem os recursos, se ela tem só o recurso necessário, ou se ela tem além dele. Porque no celular que ela tem ou no computador que ela tem, também está conectado ao WhatsApp. E está chegando outras coisas, está chegando o Instagram. Então a gente tem uma série de coisas. E para pontuar também uma questão do ensino híbrido, ele também deveria passar por uma questão fundamental, que a gente vai beber em Gardner, quando ele fala das inteligências múltiplas e das várias formas de aprendizagem. De nada eu ter um ensino híbrido se eu compartilho com os meus alunos um texto.
Isso trouxe para nós, professores, a necessidade de ampliar e de pluralizar os nossos meios de levar informação. Porque eu preciso compartilhar um vídeo no YouTube, eu preciso compartilhar um texto, eu preciso compartilhar um link, eu preciso compartilhar um infográfico, eu preciso compartilhar várias coisas. Então, o ensino híbrido, talvez ele vai acontecer, eu acho. Mas a gente, para que aconteça o ensino híbrido, a gente precisa começar a olhar para os bons exemplos, mas também olhar para os maus exemplos e para os fracassos. Eu participo de muitas reuniões e eu faço parte de formação de professores em duas instituições grandes. E toda hora nós nos reunimos para mostrar as coisas boas. Nós nos reunimos para lamentar. Não estou dizendo que tem que criar um muro de lamentação, não é isso. Mas nós não nos reunimos para alguém falar assim, olha, para falar, por exemplo, o que eu vou falar agora. Um pouco antes de começar essa live, te chamei no WhatsApp e falei, peraí, Thaís, não está dando certo, não está conectando. E aí, quando você falou para mim durante o dia, ó, clica aqui, clica ali, que vai dar certo. Eu falei, pô, suave. O que é suave para você não é suave para mim, e o contrário. Então, a gente tem uma quantidade de professores imensa que se desgasta, mas que tem uma dificuldade de apresentar os seus traumas na perspectiva em que a gente faz currículo vitae, a gente não faz currículo mortis. A gente só põe no currículo o que é bom, não o que é ruim. A gente não posta arroz e feijão nas nossas fotos do Instagram. A gente posta o gin com o Tackleberry, que ficou bonito lá, a taça de vinho. Isso a gente posta. Então a gente vive numa sociedade que a gente posta nossos sucessos. E quando a gente fala assim, que o pensamento positivo atrai coisas boas, isso é verdade. Mas a gente leva isso também para a formação, no sentido que a gente só tem que falar das coisas boas. E o hibridismo, para dar certo, primeiro a gente vai ter que voltar e falar assim, vamos cuidar do que não está dando certo. Porque falar do que dá certo é legal, mas numa certa medida repercute e vai gerando uma sensação de insatisfação e um abismo social que já existe entre alunos, mas que também está existindo entre professores. Não é só um abismo social, mas um abismo tecnológico e de fluidez tecnológica. Acho que é um pouco disso. Especialmente porque, só para terminar esse argumento, eu trabalho muito nos cursos de pedagogia. E nos cursos de pedagogia, quando a gente fala, por exemplo, de novas tecnologias em educação, nada do que a gente vê de novas tecnologias em educação é o que a gente está usando aqui agora. A gente está tendo que trocar o pneu com o carro em movimento. Mas educação é mais complicado, porque a vida não para. Isso vai deixando algumas pessoas escorrerem pelas mãos. Então, eu acho que o ensino híbrido veio para ficar. Mas até que ele se estabilize, aconteça de fato, a gente vai talvez acelerar ou ampliar os gaps que a gente já tem. Quando você está mal nutrido e alguma infecção chega até você, você se abate facilmente. O grande problema é que a gente chegou numa pandemia em uma educação que vinha capenga. E aí o problema fica maior. Exatamente. E aí a gente continua capengando e não sabe para onde ir. A gente vai pegando as muletas, né? E nem todas as muletas que a gente tem tá dando conta do que a gente está vivendo. E eu falo que assim, é tudo muito fácil de se falar na rede, né? Estamos dando o nosso melhor, estamos tentando dar o nosso melhor. Sim, isso é fato. Mas para que você tenha o pensamento reflexivo, o pensamento crítico, você precisa do outro. E a gente não está tendo outro hoje. Esse isolamento social necessário nesse momento, não é discutível isso. Eu acho que isso é indiscutível. Né? Mas as nossas crianças, elas estão perdendo a oportunidade de lidar com o outro. Eu passei a minha filha na pediatra alguns dias atrás, e em conversa com a pediatra falou assim, Thaís, tá um monte de família aqui suspeita de criança com autismo. Ela falou, não tem nada de autismo. As crianças estão com atraso de fala porque não tem com quem falar. Porque a mãe está trabalhando de home, o pai está de home, a mãe tem que parar para pôr a comida no fogo, porque a criança está ali, né? E a criança não está tendo a troca nem com um adulto, nem com outra criança. Então, quando a gente traz esses assuntos, né, para as lives, é justamente para a gente problematizar também o que vem acontecendo. Porque quando a gente problematiza, a gente volta o nosso olhar para o problema de fato.
Estamos todos dando o nosso melhor? Sim, não há dúvida sobre isso. Nós já tínhamos uma educação deficitária que chegou com um problema absurdo. Nem todas as muletas que a gente está usando está dando conta. Mas a gente sabe que vão vir outros problemas. E o que a gente vai fazer para sanar esses problemas que vão vir? Eu acho que essa é a nossa reflexão também. Né? É desenvolver o pensamento crítico e reflexivo. Beleza, é fácil, a gente consegue, a gente tenta, mas nos dias de hoje a gente também não pode parar. Independente do que a gente está vivendo, a gente tem que continuar nessa toada, né? A gente não pode falar, não, peraí, não dá agora, porque a criança precisa do social e ela está limitante, né? Não tem o social. Não, a gente tem que dar um jeito, a gente não pode parar essa engrenagem, porque senão vai enferrujar. Né? Então, eu falo assim, o pensamento, se ele para, ele enferruja. Eu acho que assim, talvez o que eu vou falar seja um tanto quanto utópico, né? Sonhador até. Mas a gente ouve dizer que quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um filho. Eu acho que quando um aluno não aprende, quando uma criança não aprende, todo o país deixou de aprender de alguma maneira. De alguma maneira. Então, eu acho que assim, a sociedade, ela muda. Às vezes para melhor, às vezes para pior, ela muda. Nem sempre na velocidade que a gente gostaria. Nem sempre no tempo que a gente imaginava que ela deveria mudar. Esses dias eu estava falando isso numa turma, eu estava dando aula, segunda-feira isso. Eu tenho filho de 21 e uma de 24. Eu não sei quando eles ficaram grandes adultos. Eu não sei em que momento. Como você tem, alguém tem uma filha de 5, 6, 7, que de repente começou a apresentar algumas coisas de diferente, você fala assim, eu não sei em que momento ela aprendeu isso. Ela aprendeu. E eu acho que com a sociedade acontece a mesma coisa. Ela vai mudando. A gente queria que mudasse mais rápido. Mas há 10, 15 anos, se eu fosse a um estádio de futebol e fizesse determinados comentários em relação a determinados jogadores, ninguém falava nada. Talvez era normal, talvez comum, não correto, mas comum. Hoje, os mesmos comentários podem ser considerados racistas ou homofóbicos. Tá bem? Em que momento isso aconteceu? 2019, 2018? Não sei. A gente consegue ver em que momento uma lei foi promulgada, mas em que momento a sociedade transformou. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está falando de formar crianças de uma maneira reflexiva e crítica, talvez quem está nos ouvindo aqui deve pensar, o que eles iam falar de criança? A gente está falando de criança. Kant falava disso, quando ele falava de educação, ele dizia, tem uma frase de Kant assim, mas quem vai educar os educadores? Falar de criança é predominantemente falar de quem cuida delas. Porque é para isso que a gente tem que falar. A gente tem que falar para quem cuida e quem informa. E quando você trouxe a questão da sociedade e das nossas dificuldades, eu vejo o que acontece na minha casa hoje, e acho que acontece na casa de parte das pessoas. Aqueles que estão podendo trabalhar ainda em home office, aquele que não está podendo está aí na rua se arriscando com pandemia, com Covid, porque tem conta para pagar, porque a vida tem que acontecer, ou porque trabalha em determinadas áreas que são essenciais. Não que outras não sejam, mas... Sim. Eu vejo grupos de coordenadores fazendo comentários de trabalho no sábado à tarde, no domingo. As nossas noções de horário, elas estão um pouco complexas, para não dizer bagunçadas. Então você tem gente que entra no trabalho meio-dia e vai trabalhar até 10 da noite. Mas ela trabalha numa empresa que algumas pessoas trabalham das 8 às 5 da tarde. No presencial, as pessoas que trabalham das 8 às 5, quando tinham alguma coisa para tratar, quem entra meio-dia, esperava dar meio-dia, porque o cara só vai chegar meio-dia. Agora não mais. Agora o cara chegou lá às 8 horas da manhã, o cara já tem que trabalhar. Então ele já te chama no WhatsApp, ele já marca uma reunião. Então é muito comum hoje a gente ver assim, uma confusão de horários de trabalho. Assim, que o trabalho entrou na vida pessoal e a vida pessoal entrou no trabalho já era anterior. Mas agora não entrou, agora tomou conta. Então a gente se pega trabalhando em um
horários muito malucos. E para que a educação seja, de fato, um programa e um projeto, a gente vai precisar rever todas essas coisas, ou talvez se acomodar com o tempo. Quem sabe com o tempo a gente entenda que as escolas não precisam mais ter um horário fixo. Talvez. Talvez. Mas aí a gente vai discutir se as aulas têm que ser síncronas ou assíncronas. Não é? Quem sabe a gente vai perceber que a gente não vai mais ter currículo. É o que acontece hoje com as aulas na faculdade. Não é possível você imaginar que uma aula no online ela vai das 7 às 10h30 da noite, como ia uma aula presencial. A aula presencial, você ia das 7 às 10h30 da noite, mas você começava às 7h30, 7h15, com a galera chegando, você tem horário de intervalo e mais. Não é possível você imaginar que uma criança vai ficar na frente do computador 4, 5 horas. Mas o sistema trabalhista e de quem paga o professor entende que esse professor ele tem que ficar ali às 4, 5 horas. Então, porque ele não trabalhou. Oi? Senão ele não trabalhou. Então, assim, o time do sistema de pagamento do professor, do sistema de entrega de trabalho do professor e do tempo de aprendizado do aluno e da acomodação familiar para dar suporte para esse aluno vai ser algo muito particular que é de cada casa. E é muito difícil você legislar sobre cada casa. Num texto que se chama Entre o Passado e o Futuro, Crise na Educação, da Hannah Arendt, ela fala disso, da importância da gente ter a casa como a nossa toca, que é o lugar onde a gente se resguarda, que toda planta, que por mais que precise do sol, também precisa do escuro para se resguardar. Então a casa é um momento de proteção. As crianças precisam de um momento de proteção. E esse momento de proteção tem que ser também um momento em que os pais estão conectados, em que os pais não estão no programa de televisão, não estão nas redes sociais, não estão no celular, não estão no seu trabalho. E isso não tem sido fácil. Eu não vou ser leviano aqui, nem superficial de falar assim, liguem seus celulares para ficar com suas crianças, porque cada um sabe onde dói seu calo. Por isso que eu disse que quando uma criança morre, uma mãe perde um filho, toda mãe perdeu. Enquanto nós não vermos isso como uma prioridade, e o trabalho não entender isso como uma prioridade, a gente talvez não vai dar conta disso. E a gente está entrando numa espiral que cada vez nos leva mais para as redes sociais, para o celular, para uma série de questões. E tem sido cada vez menor o diálogo entre as famílias. Então, olha que coisa louca. Quanto mais a gente entende que é importante o pensamento reflexivo, que advém do diálogo, menos diálogo a gente fala. Então, eu sonho com com um momento que talvez a gente vai perceber que, assim, guardadas as proporções que são abissais, o que aconteceu com a indústria automobilística no Japão, que encheu as montadoras de robô e que depois percebeu que não tinha gente para comprar carro. Então era melhor desligar o robô e colocar um pouco de gente para fazer os carros, para eles ter salário e comprar carro. Porque começou a faltar para o consumidor. Talvez a gente vai chegar num momento que a gente fala assim, opa, está faltando um pouco algumas coisas. E aí a gente desacelera. E aí a gente volta. Eu acho que é um pouco por aí. Acho que a gente talvez vai precisar um pouco mais de lentidão. É isso. É isso. Eu acho que deu para refletir, deu para aguçar a coceira nas ideias, deu para a gente que está aqui sentir essa inquietação e buscar uma nova visão, né? Tirar aí a visão velha e colocar uma nova visão com uma lente nova, né? Que a gente possa ter uma visão diferente da educação, dessa infância. Se você que está nos assistindo não é professor de infância, mas é pai, é mãe, é tio, é vó, se você tem contato com a criança pequena, que a gente consiga ir mudando os nossos olhares para que a gente possa olhar para essa criança de uma maneira diferente. Lupercio, foi sensacional. A Rose já colocou aqui que foi muito bom. Conversar com você é sempre prazeroso. A gente aprende muito com a sua linguagem popular. Eu acho que é isso que encanta. É a linguagem do caminhoneiro, que não se perdeu, mesmo com o conhecimento acadêmico.
de estar perto do povo, né? E de falar para que a gente possa entender. Eu acho que às vezes falta um pouquinho disso nos professores. A gente às vezes fala muito difícil e a gente não atende o nosso público. E você não, você tem sempre essa fala muito gostosa, né? Muito cheia de exemplos e de exemplos reais. E eu acho que isso aproxima a sua fala do povo, né? Aproxima a sua fala dos alunos. Muito obrigada mais uma vez, de verdade, Rose, bastante esclarecedor. Estar com você é sempre muito gostoso. A gente não tem mais oportunidade de estar por perto, mas as mídias sociais nos unem. Obrigada. Agradeço a todos que estiveram conosco e passo a palavra para você para a gente poder encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode colocar. Eu agradeço bastante, agradeço muito o convite. Gosto muito de falar, de vez em quando divagando, falando sobre o que não deveria falar, sobre, enfim, acabo fugindo dos assuntos porque gosto de conversar. Enfim, é isso. Muito obrigado mesmo. É um prazer, estou sempre à disposição. E sempre que você quiser, a gente pode conversar sobre isso e sobre todas as outras questões. Felizmente, a educação permite falar muito. E, infelizmente, a gente tem muito para falar sobre ela no Brasil ainda. Um abraço a todos, uma ótima semana e se cuidem. Obrigado, Thaís. Obrigado. Obrigado, pessoal. E eu vou deixar um convite. Nós temos um blog, né? www.liderança sem cedilha, então liderançaeducativa.com.br/blog. E na sexta-feira a gente vai fazer um compilado aí da nossa live, dessa entrevista com o Lupercio, e vai entrar em forma de texto. Então, no nosso blog tem um pouquinho das reflexões que a gente veio fazendo com todos os especialistas que passaram aqui já pela liderança educativa em forma de live. Tem algumas outras reflexões que eu proponho para os leitores. Então, eu convido vocês que estão conosco a conhecer o nosso blog, a conhecer o nosso perfil. E se você está conosco e tem a sugestão de algum tema para a gente trazer para a live, ou de algum convidado que você queira sugerir, nós estamos abertos também. Muito obrigada, Lupercio, muito obrigado a todos. Uma boa semana e a gente tem que ficar em casa. Tchau, tchau, Lupercio. Tchau, valeu, obrigado. Obrigado.